E aí, galerinha do canal da Protânia, tudo positivo e operante? Hoje vamos falar um pouco sobre o triângulo. Você deve estar se perguntando, mas o que tem de importante nessa figura tão simplesinha? Ah, segura aí que você vai descobrir. Solta a vinheta que a nossa aula vai começar. Os triângulos estão por toda parte. Já eram destaque lá no Egito. Eles estão nos telhados das casas, no jogo Polybridge, nas placas de trânsito, no lanchinho de pão de forma. Primeiro, vamos definir o que é um triângulo. Os triângulos são essenciais para o nosso dia a dia, tanto para a matemática quanto para outras coisas, pois com ele conseguimos calcular alturas, distâncias e construir coisas. Mas o que torna o triângulo muito especial é a sua força, melhor, a sua rigidez. Mas o que é rigidez? Estado do que não possui maleabilidade, inflexibilidade. Na prática, isso significa que o triângulo não se deforma quando é aplicada uma força sobre ele. Você deve estar perguntando, mas como você pode provar isso? Vamos fazer uma experiência. Você vai precisar de canudos, de preferência aqueles lá que são de milkshake, porque eles são bem grossos, tá? Você vai precisar de barbante e de uma tesoura. Pegue 3 canudos com a mesma medida. E aí você vai passar o barbante dentro dos 3 canudos, ok? Nos 3 canudos com a mesma medida, você vai passar o barbante entre eles 3, vai pegar o seu barbante e vai dar um nó bem forte. Opa, que eu tô me atrapalhando aqui. Pera aí. Tem que dar um nó mais forte que você conseguir, tá? Dê uma volta, outra, corta o excesso dos barbantes. E aí você tem um triângulo com os 3 lados com o mesmo tamanho, tá ok? Agora você vai pegar 3 canudos e cortar 2 com o mesmo tamanho e um vai ficar com o tamanho que ele já veio, tá? Então vai ficar inteiro, tá certo? Você vai também passar o barbante dentro dos 3 canudos, vai amarrar e vai formar outro triângulo. 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, tá bom? Agora pegue 3 canudos e corte cada um de um tamanho. Então, vai ficar maior, tudo bem? Menor e o menorzinho, ok? São 3 tamanhos diferentes. Você vai passar o barbante dentro deles e vai amarrar bem forte. E você vai ter um triângulo com 3 lados e medidas diferentes, tá certo? Agora você vai pegar 4 canudos, passar o barbante dentro deles e vai formar, que figura é esta? Exatamente, vai formar um quadrado. Agora pegue um dos triângulos. Tente mudar o triângulo de forma sem desamarrar. O que você conseguiu? Será que dá para mudar ele? Ó, ele amassa, mas não dá para mudar. Vamos ver o outro. Opa! Eu mexo e não consigo mudar. E no nosso terceiro canudo, eu também mexo, mas não consigo mudar. E o que vai acontecer com o quadrado? Ó, e ele muda de posição. O que eu aprendo com isso? É que o triângulo tem uma característica única. Ele é rígido, ele permaneceu rígido. Já o quadrado, ele não tem essa característica que o triângulo. Ele vai se mexer, ele vai mudar. Então aqui eu fiz um losango, né? E se eu colocar aqui, ó, um paralelogramo. Então eu consigo mudar de posição o quadrado, porque o quadrado não é rígido.
Já o nosso amigo triângulo, por mais que eu queira mexer com ele, ó, ele não muda a posição dele, ele não perde o formato dele. Em algumas situações do dia a dia, a falta de rigidez de uma base pode ser catastrófica. Vamos dar uma olhada no jogo Polybridge? Bom, agora a gente vai testar essa ideia de que o triângulo é rígido e os outros polígonos não. A gente vai usar o jogo Polybridge, é aquele de construir a ponte e o carrinho tem que passar. É a primeira vez que eu tô jogando, então vamos lá. Aí eu não sou de falar muito, então vou direto ao ponto. Primeiro precisamos construir uma estrada sob a água. Então toque para continuar. Vou começar. Ok, então eu vou aqui, aqui e aqui, beleza. Se eu mandar só assim, vamos ver o que acontece. Olha. Consegui passar. Beleza? Agora vamos para o próximo nível. Então, opa. Desculpa. Construa uma estrada conectando as duas juntas fixas. Ok, então esse pra cá, esse pra cá. Agora toque no símbolo. Vamos ver se vai passar. Caiu. Beleza, por que caiu? Porque não tinha sustentação no meio da nossa ponte, certo? Então, beleza. Colocou. Aí eu tenho aqui umas madeirinhas que eu posso utilizar. Madeira. Eu vou colocar essa madeira aqui, que ele tá até me ensinando no começo. Comece a simulação. Então, eu vou começar a simulação. Eu coloquei uma haste no meio, ele conseguiu passar. Até aqui, beleza. Agora, construa uma estrada conectando duas juntas fixas. Beleza, então eu vou colocar daqui pra cá e daqui pra cá. Eu tenho aqui... eu vou colocar aqui. Aqui. Peraí. Que figura geométrica ele tá me sugerindo usar? Vocês viram? Ele está me sugerindo usar os triângulos. E aí, será que vai dar certo? Por que não deu certo? Porque estava na parte de cima, né? Selecione mover a junta. Então, eu vou mover a junta. Vou vir, opa. Ela pra cá. Vai subir. Assim. Vamos ver se isso dá certo. E vamos. Ok. Para ficar na mesma linha. Tem que ficar na mesma linha do traço. Eu não posso fazer qualquer coisa. Deu. Aí, ops, gostamos demais. Você pode completar uma ponte ultrapassando até 50% da verba e voltar mais tarde para tentar novamente. Vamos resolver isso com um novo design. Antes, remova essa ponte. Selecionar a área. Tá. E aí, toque para excluir. Excluir. Vou pegar outras madeiras. Aqui. Aqui. Eita, nós. Peraí. Aí, deu aqui. Eita, como foi pra lá? Não tá indo. Deu. Vamos caminhar. Vamos ver se deu certo agora. Passamos. Qual a figura geométrica que foi pré-estabelecida pelo jogo pra gente conseguir passar pela ponte? O triângulo. Se você reparar, nas grandes pontes que tem grandes travessias, você vai ver nas bases dela sempre a figura do triângulo, por essa propriedade que ele tem, que é a sua rigidez. Ele não se deforma, mesmo se eu for colocando... Vamos, outra aqui. Tá, então eu fiz a parte reta. Selecione a ferramenta do maçarico e ligue as juntas
indicadas. Então, vamos o maçarico. A gente... Outra, nós vem pra cá até... Tá. Agora eu vou pegar aqui os bastões e vou fazer as ligações aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vamos ver se vai passar. Tá vendo que essa ponte não tem a grande estabilidade? Ela se mexe bastante. Agora vamos para o próximo. Ponte elevadiça. A linha no centro, em vermelho, mostra onde o navio vai passar. Vixe, nossa, se o navio vai passar e vai pegar o nosso carro. Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Eita, aí. Agora, vamos pegar aqui. Ele sai do lugar. Eu não consigo encaixar. Aqui. Aqui. Como que a gente vai fazer? Aqui. Beleza. Agora, a gente vai colocar... Vamos pegar... Vamos selecionar essa área. E vamos copiar e colocar ela do outro lado aqui, ó. E como é que eu viro ela aqui? Vamos girar ela, beleza. Ela vem aqui, colocamos, aí a gente cola, viu? Tá. Toque 2 vezes nas juntas indicadas para criar uma junta separada. Ah, ó, separei a... Vamos ver se... Será que ele vai subir na hora que o barco passar? Ai, Jesus. Ele passou. O carro passou. Agora, será que vai passar? Subiu, ó lá. Subiu a ponte. Ah, conseguimos! E continuamos usando a forma do triângulo. Isso acontece porque o triângulo fica definido pelo comprimento dos seus 3 lados. E, portanto, não há uma forma de mudar essa medida. E os seus ângulos e essas características dão ao triângulo o título de único polígono rígido dentre todos os outros. Além desta característica de ser rígido, os triângulos também podem ser classificados através do seu tamanho dos seus lados. Vamos pegar os 3 triângulos que nós montamos lá no início dessa aula. O primeiro, ele foi montado com 3 lados com o mesmo tamanho. Para este triângulo, nós damos o nome de equilátero, pois ele tem 3 lados com a mesma medida. Esse outro triângulo, ele tem 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. A este triângulo dá-se o nome de isósceles. Tá? Então, 2 lados com a mesma medida e um lado diferente, isósceles. 3 lados com a mesma medida, equilátero. Vamos para o próximo? O nosso terceiro triângulo, ele teve cada lado com uma medida diferente. Você vê que as fitas, elas estão aqui para indicar as medidas, tá bom? Então, essas são medidas diferentes. Os 3 lados têm a medida diferente. Esse triângulo se chama escaleno. Então, vamos lá? 3 lados com a mesma medida, equilátero. 2 lados com a mesma medida e uma medida diferente, isósceles. 3 lados com medidas todas diferentes, escaleno. Um triângulo isósceles e um triângulo escaleno, eles também podem ser chamados de triângulo retângulo. Mas o triângulo retângulo só tem essa definição se ele representar um ângulo reto. Então, quando eu coloco e forma um ângulo de 90 graus, olha aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto, então eu chamo ele de triângulo retângulo. Eu consigo fazer isso com o isósceles e eu consigo fazer isso
com, olha aqui, bem onde tá meu dedo aqui, ó, o ângulo de 90 graus, um ângulo reto, por isso eu também posso chamar ele de triângulo retângulo. Então, isósceles e escalenos também podem ser chamados de triângulos retângulos. Você acha que se a gente pegar 3 canudos diferentes, de qualquer tamanho, será possível montar um triângulo? Engana-se quem disse que sim. Vamos ver? Apesar de ser uma figura muito simples, o triângulo exige algumas regras para ser formado. A primeira regra: o lado maior, que seria esse aqui, ele tem que ser menor do que a soma das medidas dos dois lados opostos. Oi? Vamos ver aqui, ó. O lado maior, ele tem que ser menor do que a soma dos dois lados opostos. Esses são os meus dois lados opostos. Eu coloco ele aqui, você consegue ver? Então, olha, o lado maior, ele é menor do que a soma dos outros dois. E assim eu consigo formar um triângulo. Vamos ver mais uma vez. Olha aqui, o lado maior, eu tenho 2 canudos do mesmo tamanho. Só que quando eu coloco eles perto aqui do meu canudo maior, eles têm a mesma medida. Olha o que acontece. Eu até consigo, mas ó, ele não fecha. Ele vai faltar um pedaço. Então, se ele for igual, eu não consigo formar um triângulo. Tá vendo? Eu não fecho. Então, a soma desses dois tem que ser maior do que a soma desse daqui. Vamos chamar de base. Vamos ver mais um? A minha base. E mais 2 pedaços de canudo. Eu vou colocar ele aqui. Apesar de eu ter 3 retas, olha lá, impossível eu formar um triângulo. Porque a soma deles dois é menor do que a minha base. Então, vamos rever? A primeira regra do triângulo diz que a soma dos lados opostos tem que ser maior do que o meu lado maior, tá ok? Tudo bem? Agora a gente vai para a segunda regra. A medida menor deve ser maior do que a diferença desses dois. Olha aqui, ó. Se eu fosse cortar, vou tirar esses aqui daqui. Se eu fosse cortar o meu canudo, a diferença desse daqui para esse pedacinho, vocês estão vendo? O menor lado, que seria esse daqui, ele tem que ser maior que essa diferença aqui. Ela é maior? Beleza, eu consigo montar um triângulo. Então, a segunda regra diz que a medida menor, no nosso caso, as duas medidas têm o mesmo tamanho, então tanto faz eu pegar qualquer uma das duas. Deve ser maior que a diferença entre as medidas dos outros dois lados. Então, eu tenho a base, que é o maior lado, eu tenho um dos lados, eles são iguais, eu vou aqui, ó, ela é maior do que esse pedaço? Sim, se ela é, a regra está certa. Vamos ver outro exemplo, ó. Neste caso, eu tenho o lado maior, depois eu tenho este lado, e aí quando eu pego aqui, eu não consigo, ele vai ficar igual, ele não vai ficar maior, tá ok? Eu vou pegar outro exemplo. Agora a gente vai tentar aqui com o escaleno. O escaleno, cada lado do seu triângulo, ele tem uma medida diferente. Essa é a maior medida, depois eu venho essa aqui com 2 e essa aqui com 3, tá? Então, estamos aqui. A regra diz que a medida menor, que é essa daqui, ó, essa pequenininha, a nossa medida menor, ela tem que ser maior que a diferença entre as medidas dos outros dois lados. Então, ó, os outros dois lados estão aqui. Coloquei um pertinho do outro, tá vendo, ó? Bem certinho. Deixa eu colocar aqui na reta para você ver.
Tá bem certinho. Você tá vendo aqui, esse aqui é um pouquinho maior? Essa aqui é a diferença. Diferença desse para esse tantinho. Vou medir aqui, ó, o meu menor, ele é maior do que essa diferença. Então, com esses 3 pedaços de canudo, com certeza formarei um triângulo. Olha o triângulo formado aqui. O nome dado para essas regras é propriedade do triângulo. Então, o triângulo tem 2 propriedades. A propriedade os 2 lados menores, a soma dos 2 lados menores tem que ser maior do que a maior parte do seu triângulo. Ou a diferença entre o maior, entre os dois retas juntas, tem que ser menor do que a menor parte do meu triângulo. Bom, pessoal, se você gostou da nossa aula de hoje, deixe o seu joinha, me segue no Instagram e eu terei um prazer de conversar com você. Bora dar um tapa na sineta. Beijo, até o próximo vídeo!